Paraíba Tem, o programa que fala bem do nosso estado. Estamos começando o programa Paraíba Tem, uma iniciativa da FIEP, que tem o apoio do SESI e do SENAI. Hoje a nossa equipe se deslocou até a capital, João Pessoa. Nós estamos aqui gravando direto da sede da FIEP em João Pessoa. E o nosso convidado é João Gomes Neto, empresário, presidente do Sindicato da Cerâmica Vermelha no estado da Paraíba e também vice-presidente da ANICE, que é a Associação Nacional de Cerâmica Vermelha. João, seja muito bem-vindo ao programa Paraíba Tem. Muito obrigado, Sueli. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente vai falar hoje, claro, sobre a indústria da cerâmica vermelha. E para iniciar a nossa conversa, João, eu gostaria que você contasse um pouco da história da sua empresa e como é que você iniciou essa caminhada no ramo da cerâmica. A Cerâmica Salema, que é a minha empresa, no caso eu trabalho junto com o meu pai, é uma empresa que já tem 35 anos. Então, está completando agora seus 35 anos. E nos últimos 13 anos eu venho acompanhando essa jornada. E nisso a gente divide o gerenciamento dela. E o aprendizado é constante, muita coisa a gente vem trabalhando junto, além de pai, é um grande amigo que eu tenho. E a Salema, o grande foco dela são em produtos de alto padrão. A gente trabalha desde a linha básica de tijolos, que é o convencional da construção civil, até produtos mais nobres como os blocos estruturais, como canaletas, blocos para laje. E também, Sueli, estamos lançando uma linha de revestimentos, que é a OB que significa verde em Tupi-Guarani, que principalmente da nossa terra de Rio Tinto, que tem um forte elo indígena ali dentro, então, que são os nossos produtos para revestimento. Então, produtos para arquitetura, para design, que já estão em estabelecimentos como o Nau, como a Casa Róssia, o restaurante Róssia e diversos outros estabelecimentos como Lovina aqui na região. Ô João, você é um empresário muito jovem, né? Como é que você despertou para essa caminhada no mundo dos negócios? Foi estímulo do seu pai? Ou você naturalmente convivendo ali, você acabou se interessando por esse segmento especialmente na indústria? Olha, eu sempre tive esse interesse pela gestão, pela organização, acho que pela otimização, por querer trabalhar melhor aquilo que já, de certa forma, já funciona e querer fazer com que aquilo possa dar mais resultado, que possa trazer mais um retorno. Então, eu já tinha um interesse na área de administração, hoje eu sou formado em administração, fiz minha pós em projetos, também com esse interesse em trabalhar na melhoria, na otimização. E dado o contato que eu tive desde criança, seja com meu pai, seja com a própria empresa, porque quando a gente conhece ceramistas de todo o Brasil, a gente sabe que isso quase que está no sangue, porque desde criança a gente é acostumado a visitar, a conviver com isso, nas rodas de amizade da família também tem isso, então é um assunto bastante recorrente. Então essa passagem para dentro da empresa acaba sendo um pouco natural. Então, convivendo isso aí e fazendo um trabalho bem feito, em parceria, não só com o meu sócio hoje, mas também com toda a equipe, foi uma passagem muito natural. Vamos agora sair um pouquinho, então, desse universo, né, da sua empresa e falar um pouco do panorama da indústria da cerâmica vermelha aqui no estado da Paraíba. Dá para você traçar um pouquinho desse panorama para a gente? Hoje, a gente tem o nosso sindicato de cerâmica vermelha, que compreende principalmente os produtos como os tijolos, que eu já citei, os blocos, laje, mas também envolve alguns outros produtos, né? Tem os produtos que são os telhas, a gente tem alguns fabricantes de telha aqui na região, tem também os revestimentos, tem blocos para pavimentação, então hoje a gente está muito acostumado a ver nas calçadas blocos de cimento, mas a gente também tem os blocos de cerâmica que fazem o mesmo fim. Em alguns estados que não é o nosso, tem produção também de tubos cerâmicos e diversos outros elementos ali construtivos, como cobogós. O último censo que a gente fez, o último levantamento, tinha 150 empresas. Esse era o número de empresas formais que a gente tinha no estado. Disso daí, a gente levantou que o grande foco era Guarabira, a região de Guarabira, Rio Tinto, onde está nossa empresa também, tem a região de Santa Rita, tem algumas outras empresas lá, Patos, que era o maior polo ali mais voltado para o sertão, ali perto no Seridó, e aqui a gente tem também a região de Caldas Brandão, Mulungu, que são, vamos dizer, as áreas de maior concentração. Existe alguma razão específica para que essas empresas estejam concentradas nessas regiões? Principalmente a qualidade da matéria-prima da região, onde se encontrou ali melhores condições de retirada da argila
que normalmente as empresas elas estão próximas da retirada da matéria-prima, então acaba se concentrando ali um grande número de empresas. Ô João, em termos de geração de empregos, o segmento emprega bem aqui no estado? Sim, bastante. O último levantamento também da Anicer, que a gente tem, foi de cerca de 300 mil empregos diretos. Isso, quando se vai ter os empregos indiretos, aí que são colocados com isso, desde a equipe que faz o transporte da empresa, terceirizado, ou o pessoal que faz o plantio para o reflorestamento das empresas, isso aí chega a um valor mais ou menos de 1.200.000 empregados no Brasil. Na Paraíba, o último levantamento que a gente fez foi de 2.500 pessoas diretamente ligadas e cerca de 20 mil indiretamente ligadas. Com o advento da economia atual, nesses últimos 2 anos, o último levantamento que a gente fez foi de 2015. Então, com a economia, a gente estima aí uma perda de uns 30% desse número. Que foi as empresas que reduziram produção, algumas fecharam. Então, tem uma baixa e a gente estima até uma melhora agora, mas a previsão nossa é dessa. E quando a gente fala de mão de obra qualificada, é um segmento que exige muito do trabalhador? Sim, inclusive o próprio Senai é um grande parceiro nosso, formando nossa mão de obra. A gente tem desde a construção civil até o nosso setor industrial. A gente tem diversos segmentos que a gente precisa dela, né? Desde o eletricista, desde quem vai operar as máquinas. O que a gente sentiu nesses últimos anos, de 2010 até 2015, foi o grande investimento que as empresas tiveram com o foco no Minha Casa Minha Vida. Então, com esse investimento, as empresas também começaram a se automatizar. Então, o que aqui era um trabalho manual, inclusive que um conceito que as pessoas têm do setor cerâmico, que é um setor que mais artesanal, mais né? artesanal, era o conceito de olaria, e hoje a gente tem empresas industrializadas de alto padrão. E para se ter uma indústria automatizada de alto padrão, você precisa de ter pessoas de alto padrão também trabalhando. Você precisa ter pessoas qualificadas e nisso a gente precisa ter no segmento mão de obra especializada. E é difícil encontrar essa mão de obra? Não é fácil, mas a gente tem bons parceiros aqui dentro que conseguem dar treinamento, que conseguem formar essa mão de obra para a gente. Ok, João, a gente vai ao nosso primeiro intervalo, mas você que está em casa não saia daí, o programa Paraíba tem volta daqui a pouquinho, hoje conversando aqui sobre a indústria da cerâmica vermelha. Até já! A FIEP realizou em Campina Grande um encontro com empresários para apresentar a estrutura da área de pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Na ocasião, os empresários conheceram estudos especiais através de dados e informações da sondagem industrial que norteiam o desenvolvimento em prol da indústria. Quando você consegue respaldar as suas decisões com base em informações, inclusive científicas, né, aí é extremamente interessante no sentido de ter resultados mais assertivos. A sondagem ela é feita no país inteiro. É possível comparar o que está acontecendo na Paraíba com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo. E também é muito importante para a ação da federação. Ou seja, a federação faz uma defesa de interesse e ela precisa conhecer quem ela está defendendo. E a sondagem permite essas informações. FIEP, apoiando o desenvolvimento e a competitividade industrial. A coordenação da Ação Global do SESI realizou uma reunião em João Pessoa com os parceiros para apresentar o cronograma de ações e alinhar a participação de todos. O evento acontecerá simultaneamente em todo o país e na Paraíba será na capital João Pessoa no dia 27 de maio, no SESI João Úrsulo Ribeiro Coutinho, no Distrito Industrial. Nós vamos levar o que eles denominam de o grande fórum de cidadania, que vai de atendimento desde a emissão de documentos como carteira de identidade, passando também por um processo de ambientação, sobretudo na qualidade de vida da família, que é o tema principal, com todos esses parceiros envolvidos, para que a gente possa levar o maior número de atendimento possível, objetivando a nossa meta, que é o atendimento em 9 mil pessoas e em torno de 27 mil atendimentos. SESI, qualidade de vida e cidadania para todos. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem. Lembrando que hoje estamos gravando aqui na sede da FIEP, em João Pessoa. O nosso convidado é o João Gomes Neto, empresário do segmento de cerâmica vermelha, presidente do Sindicer e também vice-presidente da Anicer, que é a Associação Nacional da Indústria de Cerâmica Vermelha.
João, antigamente essas fábricas de cerâmica eram chamadas de olaria. Vamos falar um pouquinho agora, com o passar dos anos, o que é que mudou em relação à inovação, tecnologia e até mesmo no sentido da gestão dessas empresas também? Muito bom. O conceito da olaria, na verdade, eram as cerâmicas artesanais, que na verdade ainda tem hoje em dia. Não é interessante para o setor da construção civil, porque é um setor que tem muitas normas técnicas. Hoje tem o PBQPH do Ministério das Cidades, que tem os PSQs, que são os programas setoriais de qualidade. Então, existe uma exigência normativa. Então, quando você tem uma empresa muito artesanal para esse foco de construção, é difícil você atingir aquela norma. Então, são produtos feitos à mão. No passado, era mais comum ter mais empresas. Hoje ainda existem informalmente algumas que cada vez mais estão sendo substituídas pelas grandes empresas que fazem produtos dentro do padrão, dentro das normas técnicas. Ô, João, e com toda essa modernização das empresas na atualidade, ainda existe algo no processo que seja artesanal ou a tecnologia já tomou de conta? Esse é um dos processos que a gente vem trabalhando com as empresas e cada vez mais automatizar o processo interno. Existem sim etapas do processo que precisam de um toque manual, isso mesmo nas empresas de melhor porte. Mas esse foco do automatismo, principalmente para um produto que é o cerâmico para a construção civil, que é um produto que ele precisa ter um grande volume, porque é um preço muito competitivo que se tem no mercado, é uma indústria que ela está ali para fazer um produto em alto volume com um preço baixo para poder competir com demais elementos da construção. Então, o foco nas normas técnicas, e ele tem que atender aquilo, quanto mais produtividade a empresa tem, mais fácil ela consegue competir com toda essa concorrência. Então, algumas etapas do processo artesanal ainda tem em algumas empresas, outras menos, outras mais. Mas isso é o que claramente diferencia as antigas olarias, que são empresas onde todo o processo era manual, desde a confecção do produto, cada pequeno detalhe era feito à mão, para hoje as empresas plenamente industrializadas. João, e qual foi o faturamento aproximado do setor no ano de 2016? A gente sempre considerou, nesses últimos cálculos que a gente fez, quando a gente compara o nosso setor, hoje o setor da indústria da cerâmica vermelha representa 5% do PIB da construção civil. Então, os números que a construção civil, que hoje é um setor que movimenta o país, 5% desse valor é o que é gasto, é o que é investido, faturado no setor de cerâmica vermelha. Esse número chegou a 18 bilhões em 2015, são os números que a gente tem oficiais, e na Paraíba chegou a 140 milhões. Esse é o valor que girou em faturamento das empresas no setor de cerâmica vermelha. Existe uma expectativa para esse ano de 2017 já? De 2015 para 2016 a gente teve uma baixa por conta do período econômico que a gente viveu. A gente vem sentindo um equilíbrio. Ainda não é o equilíbrio, as empresas ainda, o que a gente conhece, o que a gente conversa e os números que a gente vê, é que ainda não existe um equilíbrio financeiro. As empresas investiram muito, cresceram muito em produção e elas hoje estão com fábricas ociosas. Então a expectativa é que nos próximos 2 anos a gente comece a retomar, a retirar essa ociosidade das empresas. Mas as empresas ainda operam abaixo da sua capacidade. Ô João, em média, quantos produtos as indústrias fabricam? Quais são esses produtos, os principais, digamos assim? E eu queria que você exemplificasse para quem está em casa onde esses produtos são utilizados. De forma básica, algumas empresas fabricam um produto, tem empresas que fabricam 2, tem empresas que fabricam 30, 40 modelos diferentes. Às vezes, para quem não conhece o setor, imagina que tijolo é tudo igual. Então, hoje, o setor de cerâmica vermelha, se você for listar, tem mais de 100 tipos diferentes de produtos. A própria norma técnica, ela tem diversos modelos de produtos ali dentro que compõem o setor da construção civil. Isso eu estou falando só de tijolos. Isso também tem uma tradição muito grande por estado. Na Paraíba, o produto principal é o que a gente chama do tijolo comum de 8 furos, que ele é o 9 por 19 por 19. Esse é o tradicional. Existem variações, existe o 9 por 19, um pouco mais alongado, com 29, existe ele com 39 centímetros também, que são produtos já maiores, mais elaborados, mais difíceis de fazer, mas que também conseguem maior produtividade na obra. Dessa linha, existem diversas outras também, como blocos estruturais, que os blocos estruturais são principalmente o que são das construções do tipo, as casas que o pessoal chama de, os prédios caixão, os prédios mais quadrados, onde se constroem
onde os blocos eles substituem as vigas. Então, com a construção de alvenaria estrutural, são blocos maiores, mais pesados, mas que eles conseguem substituir a utilização de concreto armado, que encarece a obra. Então, você investe em um produto que ele tem mais qualificação, é um produto maior, mais nobre, e ele vai conseguir trazer uma obra mais eficiente. Isso eu falei de tijolos, blocos, se você for ver os diversos tipos de laje, então existe uma gama de produtos. Os principais são os blocos de 8 furos, os tijolos de 8 furos, que são o que o pessoal está mais acostumado. E disso puxa muito essa questão tradicional, do costume da fabricação, porque as cerâmicas têm um certo receio de fabricar diversos outros tipos de produto, porque o mercado já é tradicional de um modelo. Então, em cada estado existe um padrão e o nosso é esse de 8 furos. E como é que o setor lida com as questões relacionadas à sustentabilidade e meio ambiente? Se discute esses dois temas no dia a dia esse da é um tema indústria cerâmica? bem inerente ao nosso processo, porque a indústria cerâmica ela é uma mineradora. Além disso, ela utiliza basicamente lenha em seus processos de queima. Então, esse é um trabalho que a gente faz constantemente com as empresas também, pelo sindicato, de conscientização ambiental das empresas. Porque, apesar da nossa mineração ser uma mineração muito mais sustentável, porque não envolve o uso de explosivos, ela é apenas uma retirada de argila, de minérios ali do solo, a parte de reflorestamento que é feita pelas empresas também consegue substituir o possível dano que é causado pela retirada das árvores. E a gente tem um processo muito forte em cima do reflorestamento, de utilizar árvores reflorestadas, não utilizar árvores nativas, para justamente garantir a sustentabilidade do meio ambiente. E cada cerâmica tem o seu projeto de plantio, tem o seu projeto de compensação ambiental. Além disso, a gente já falou sobre tecnologia, e essa tecnologia também vem para melhorar a qualificação das empresas sustentavelmente. Porque com o uso de novos fornos, a queima que é feita do tijolo, ao invés de ela sair diretamente para o meio ambiente através de fumaça, muitas vezes ela é reaproveitada dentro da empresa. Então, o que volta para o meio ambiente é inócuo ali, é muito pouco. Então, todo o processo é aproveitado. Então, quanto maior o aproveitamento que a empresa tem desses recursos, melhor ela consegue fazer o seu produto, menos ela gasta e mais ela consegue ter uma empresa sustentável. Ô João, os empresários, eles já têm essa consciência, ou o sindicato ele vem fazendo um trabalho de conscientização com relação a essas questões? É um trabalho em conjunto, não dá para sempre esperar que todos os empresários tenham a consciência verde, tenham a consciência ambiental. Ele é um trabalho que envolve conscientização e envolve fiscalização também. Se não, os dois não trabalham em conjunto, é difícil. Então, a gente tem a pressão da sociedade, tem a pressão do sindicato e as próprias empresas, as empresas que fazem um melhor produto, que fazem uma melhor produção, eu diria, trabalhando com as empresas que estão se adequando àquilo para todo mundo trabalhar no mesmo perfil. Bem, nós vamos a mais um intervalo, mas você que está em casa, não saia daí. O Paraíba tem volta daqui a pouquinho, hoje conversando sobre a indústria da cerâmica vermelha. Até já! A FIEP realizou em Campina Grande um encontro com empresários para apresentar a estrutura da área de pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Na ocasião, os empresários conheceram estudos especiais através de dados e informações da sondagem industrial que norteiam o desenvolvimento em prol da indústria. Quando você consegue respaldar as suas decisões com base em informações, inclusive científicas, né, aí é extremamente interessante no sentido de ter resultados mais assertivos. A sondagem ela é feita no país inteiro. É possível comparar o que está acontecendo na Paraíba com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo. E também é muito importante para a ação da federação. Ou seja, a federação faz uma defesa de interesse e ela precisa conhecer quem ela está defendendo. E a sondagem permite essas informações. FIEP, apoiando o desenvolvimento e a competitividade industrial. A coordenação da Ação Global do SESI realizou uma reunião em João Pessoa com os parceiros para apresentar o cronograma de ações e alinhar a participação de todos. O evento acontecerá simultaneamente em todo o país e na Paraíba será na capital João Pessoa no dia 27 de maio, no SESI João Úrsulo Ribeiro Coutinho, no Distrito Industrial. Nós vamos levar o que eles denominam de o grande fórum de cidadania, que vai de atendimento desde a emissão
emissão de documentos como carteira de identidade, passando também por um processo de ambientação, sobretudo na qualidade de vida da família, que é o tema principal, com todos esses parceiros envolvidos, para que a gente possa levar o maior número de atendimento possível, objetivando a nossa meta, que é o atendimento em 9 mil pessoas e em torno de 27 mil atendimentos. SESI, qualidade de vida e cidadania para todos. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, lembrando que hoje nós estamos gravando aqui direto de João Pessoa, estamos na sede da FIEP e o nosso convidado é o empresário João Gomes Neto, empresário do segmento de cerâmica vermelha. João, você além de empresário, você também é presidente do Sindicato de Cerâmica Vermelha aqui no estado da Paraíba. Nesse último bloco, vamos começar então você comentando um pouco das ações do sindicato e também da importância das empresas serem sindicalizadas. O sindicato, a grande essência dele é ser o elo que as empresas têm para trabalhar em conjunto. Na verdade, isso inclusive me motivou a querer entrar nesse trabalho com o sindicato, porque existem certas coisas que você, como empresa, você chega no seu limite. Você quer trabalhar pelo bem do seu setor, você quer criar alguma coisa que inclusive a sua empresa vá ter um crescimento, só que você chega num ponto que você não consegue trabalhar mais aquilo pelo seu setor, pela região, pelos funcionários, por todo mundo. Então, quando você começa a se juntar com outras empresas e você percebe que eles têm demandas em comum, você percebe que trabalhando em conjunto você consegue ir mais longe, aí esse trabalho do sindical, ele realmente ele consegue trazer o benefício. Então, algo que a gente sempre diz para as empresas, quando elas querem participar do sindicato, é que não é entrar no sindicato e esperar que o sindicato traga os benefícios. A entrada no sindicato, na verdade, você entra para trabalhar, porque a ideia de participar de um sindicato não é pagar a mensalidade associativa, que é pouca, mas principalmente você está participando ativamente. Isso é que é rico, isso é que é o grande valor para a gente. Não é o investimento financeiro, mas é o associado estar participar das decisões e trazer as suas demandas, porque é a maneira que a gente tem de ouvir o que está acontecendo em cada região. Nós estamos num estado que não é um estado grande, mas que daí você tem 600 quilômetros aí de uma ponta a outra aí para você tá rodando ali dentro e conhecendo cada ponto. Então, se você consegue trazer essas demandas de cada região, é muito mais fácil você trabalhar e é muito mais fácil coletivamente você conseguir trazer trabalhos mais eficientes, mais eficazes. Nos últimos anos, a gente conseguiu alguns feitos interessantes no sindicato, que isso a gente conseguiu mexer com impostos, a gente trabalhou junto com o governador Ricardo Coutinho e conseguiu ter um crédito de 50% do ICMS para as empresas. A gente conseguiu transformar o nosso setor de cerâmica vermelha num APL, no arranjo produtivo local. Então, hoje o nosso setor ele é considerado um agrupamento formal de empresas ali dentro. E isso a gente consegue alinhar junto com o setor, não só o setor produtivo, junto com as universidades e junto com o governo. Então, a presença dele é maior. E esse trabalho de proximidade com as empresas é que é o grande trunfo. É o trabalho da gente estar próximo, da gente ouvir, conversar e sempre trabalhar pelo bem das empresas, pelo bem do setor. Vocês têm parceiros nesse processo? Temos. Organização da categoria? Nós temos sempre um apoio muito grande da Federação das Indústrias e nisso a gente está com 2 projetos agora em andamento que com certeza trarão muitos benefícios. Um deles é o Procomp, programa de aumento da competitividade, que isso a Denise Gadelha, junto com o Tom Nascimento, estão trazendo aqui, junto com nossa equipe, junto com nossos empresários. A gente está vendo como trazer novos cursos, como trazer mais capacitação para nossos empresários e para as equipes também, porque não adianta qualificar a nossa equipe se os próprios empresários não estão se atualizando. Hoje a gente tem o Sebrae também, que o Edilson está fazendo um projeto junto com a construção civil e o nosso setor ele é ligado com a construção civil em todos os elos. Então, quando a gente trabalha em conjunto com o nosso principal cliente, é uma chance muito maior de sinergia, de poder crescer em conjunto com eles e atingir exatamente nos pontos onde eles têm maior necessidade.
Ô João, como presidente do sindicato, como você destacaria a importância dessas empresas do segmento de cerâmica vermelha para essas regiões onde elas estão especialmente instaladas aqui no estado da Paraíba? O setor de cerâmica vermelha ele tem uma peculiaridade em relação a diversos outros setores produtivos. Como as empresas elas sempre estão mais próximas da matéria-prima, isso gera um poder de interiorização muito profundo no nosso segmento. Então, você pega um estado como a Paraíba, assim como o mapa do Brasil, quando a gente vai ver onde as empresas estão localizadas, elas estão interiorizando, que é um processo contrário ao natural, que é de cada vez mais ir para as capitais e para os grandes polos, como Campina Grande e João Pessoa. Hoje, as cerâmicas elas estão exatamente no interior. E é ali que se precisa gerar renda. Então, o faturamento é para as grandes cidades, a venda é para as grandes cidades, principalmente, mas a fonte de geração de empregos, a fonte de geração de capacitação, mão de obra e desenvolvimento é regional. Então, é uma empresa que ela gera desenvolvimento para as grandes cidades através de melhores produtos, mas que todo o foco produtivo é no interior. E isso você consegue trazer mais sustentabilidade para a região. João, nós sempre fazemos uma pergunta para os nossos convidados, hoje você também vai responder essa pergunta. Por que você acha importante investir e acreditar no estado da Paraíba? Eu sou suspeito para falar porque eu sou paraibano, apaixonado pela nossa terra. Eu acho que a gente está numa terra privilegiada, tem paisagens muito bonitas aqui, mas temos uma condição única aqui de desenvolvimento, porque nós temos dois grandes polos aqui de Campina Grande e João Pessoa, mas tem toda uma região a ser explorada ainda, inclusive com o advento agora da chegada das águas. A gente tem a expectativa, inclusive, de uma industrialização maior, de um maior foco agora da interiorização ao longo do tempo, de uma qualificação que a gente vai ter em regiões onde antes a gente não tinha essa capacidade. Então, eu vejo nisso um potencial muito grande do desenvolvimento dessas novas cidades e de toda essa população que antes não era atendida. Muito bem, a gente vai chegando então ao finalzinho do programa Paraíba Tem de hoje. João, gostaria de lhe agradecer, viu, pela sua disponibilidade, por ter participado aqui conosco. Muito obrigada. É sempre um prazer, Sueli. Bem, e a você que está em casa, muito obrigada pela companhia. Lembrando que sugestões, opiniões, é só você enviar o e-mail para a nossa produção, programa.pbtem@gmail.com. E para rever o conteúdo deste e de outros programas, você acessa o nosso canal no YouTube. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá! Paraíba Tem, o programa que fala bem do nosso estado. A FIEP realizou em Campina Grande um encontro com empresários para apresentar a estrutura da área de pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Na ocasião, os empresários conheceram estudos especiais através de dados e informações da sondagem industrial que norteiam o desenvolvimento em prol da indústria. Quando você consegue respaldar as suas decisões com base em informações, inclusive científicas, né, aí é extremamente interessante no sentido de ter resultados mais assertivos. A sondagem ela é feita no país inteiro. É possível comparar o que está acontecendo na Paraíba com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo. E também é muito importante para a ação da federação. Ou seja, a federação faz uma defesa de interesse e ela precisa conhecer quem ela está defendendo. E a sondagem permite essas informações. FIEP, apoiando o desenvolvimento e a competitividade industrial.